Nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai de amor infinito, misericórdia e justiça. Jesus, nosso irmão maior, nossa bússola. Espiritualidade amiga que nos assiste. Aqui unidas e unidos com o propósito de adquirirmos conhecimentos espirituais que irão nos auxiliar na nossa conduta e que possamos refletir sobre eles para nos colocarmos numa condição de cristão que somos. Derrama a tua paz e o teu amor sobre todos os aflitos e necessitados e nos abençoa nessa tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito bem. Vamos aqui fazendo um compartilhamento, porque hoje nós não iremos utilizar o slide, vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro de Joana de Anjos, né? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Muito bem. O título que nos traz aqui Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Anjos trata justamente aqui da desgraça real. Que esse é um dos tópicos que trata o capítulo 5. Né? Esse capítulo 5, como eu falei na semana passada, ele é bem longo, e alguma vez nós teríamos que fazer um estudo um pouco diferente para entendermos uns termos que nos auxiliarão a compreendermos a questão dos sofrimentos. E algumas coisas que nós temos como sofrimentos, na realidade, não é um sofrimento, é até uma bênção. Então, dessa maneira, nós iremos entender bem. Né? Vocês vejam que esse tema, ele é este aqui, olha, a desgraça real, que já está nas instruções dos Espíritos. É um capítulo bem longo, é um capítulo que tem diversos temas para nós estudarmos, então, bem-aventurado, os aflitos, né? Avante, como nós explicamos na semana passada, né, Clênia aqui está lembrando bem. Então, temos aqui essa questão da desgraça real, que, na realidade, é uma desgraça, é a desgraça real. Eu saí aqui e vou encontrar ligeiro, né, porque, como é muito longo, e será muito assunto. Vamos lá, pronto, o remédio, felicidade e tal. Eita, e agora... Tá, desgraça real. Essa aqui é a parte pelo espírito Delfina de Girardin, Paris, 1861. Né? E aqui no Evangelho, aqui em Jesus, Jesus e o Evangelho, a luta da psicologia profunda, no capítulo 6, né, que está justamente se reportando aqui, o capítulo 5, item 24, os que serão saciados. Joana de Anjos fala aqui da desgraça real. Então, vamos em primeiro plano para a parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós entramos nas considerações de Joana. E toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venham eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é
absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Então, aqui nessa primeira apresentação do Espírito, né, quando ela fala toda a gente, evidentemente está se referindo aos encarnados, né? A questão como nós vemos aqui deste lado. E essas desgraças é tudo de ruim que acontece, né? Nós chamamos de desgraças. É a questão das doenças, é as questões de mortes, é as questões. Enfim, são muitas, né? São muitas. Mas nós supomos que, na realidade, isso é uma desgraça. Joana de Ângeles, quando vai tratar deste assunto, ela diz que há desgraça e desgraça. Há desgraça e desgraça. Aqui, seguindo um pouco do que fala aqui o Espírito, diz: a tudo isso e a muitas coisas más se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Na linguagem humana. Então, veja, na linguagem humana, eles a veem na miséria, no fogão sem lume, isso é, fogão que não tem o fogo, né? Não tem comida, aqueles que passam fome, né? No credor que ameaça, né? No credor que ameaça, uma pessoa, quando está devendo muito, não consegue pagar, e cada vez mais se sente mais atolado em débitos, né? Então, isso trata-se de aquelas ameaças à estabilidade, né? Então, isso aí, pô, no credor que ameaça, num berço de que o anjo sorridente desapareceu, quando trata, né, aquelas questões de mortes bem prematuras, né, desencarne bem prematuras, nas lágrimas, nos sofrimentos de real, no féretro, né, momento do enterro, e pessoas que morrem por acidentes e tantas outras coisas, né, que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, né, que outros também acham, na angústia da traição, e quando fala aqui é mais ou menos na questão mesmo de traição mesmo, ajudando nessa parte de casais, na desdunação do orgulho, quando a pessoa vive muito orgulhosa e chega um momento que vai sendo descortinado para todos, né, o seu orgulho, e aí bate naquele senso em que a pessoa se sente desrespeitada e tantas outras coisas, né? Que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta o nome e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. Ela aqui primeiro apresenta, né, esses fatos e diz, olha, muitos dizem que isso é uma desgraça, mas na linguagem humana. Então, o que nós podemos compreender, e depois avançamos mais no que Joana ela nos apresenta, é que, na realidade, não é uma desgraça, na realidade é um bem. Porque essas coisas, quando nos acontecem, quando conhecemos já essa parte anterior que todos nós temos, né, para poder resgatar, na realidade nós estamos só pagando. E, às vezes, é um pagamento super descontado. É como se nós tivéssemos uma dívida de 100 e vamos pagar com R$ 1. Então, acontece aquele probleminha em nossa vida e a gente acha a maior desgraça nessa vida atual. Porque nós nos esquecemos daquilo tudo que nós praticamos no passado. Ela diz, ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Evidentemente, quando são bem suportadas, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. Então, todas essas coisas que chamamos de infelicidade, todas essas vicissitudes, todo esse sofrimento,
no caso desses que são de resgates, né, de expiações e provas, eles se encerram quando também cessa a vida humana. O espírito continua. O espírito, ele está sempre é, ele está sempre na sua base evolutiva, no seu estado de buscar melhoras, né? Então ela diz: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que a acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. Então, quando diz o seguinte, por exemplo, se um ladrão chega, me aborda e rouba, né? E me rouba. Eu vim ali com bom dinheiro, e estava com tudo, ele vai me dar aí celular, dinheiro, tudo, e ainda me dá um tiro, né? Só que o tiro não chega a fazer o desencarne, que eu também não vou ser tão dramático dessa maneira. Então, na realidade, eu vou dizer, isso foi uma grande desgraça que aconteceu em minha vida, né? Então, isso foi uma desgraça, mas na realidade não é. Foram coisas que eu estava resgatando para poder passar naquela situação. O verdadeira desgraça é o que está praticando o mal. Aí, por exemplo, quando uma pessoa ilude outras, né? Quando uma pessoa rouba outras, quando uma pessoa faz qualquer mal contra a outra, a vítima não é a desgraçada. A desgraçada é aquele que está praticando o ato. Por quê? Essas são ações que elas vão para além dessa vida corporal. Tem uma expressão que diz: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que vem o escândalo. E como podemos compreender essa parte? Vamos compreender essa parte da seguinte maneira: quem pratica mal vai resgatar, muitas vezes, com o mal, porque plantou, vai colher. Evidentemente, não serão espíritos evoluídos que irão ser os objetos para fazer aquele espírito que cometeu uma falta resgatar aquela falta. Será utilizado, por uma questão lógica, espíritos inferiores que estão naquela sintonia. Então, aqui é o verdadeiro desgraçados. Porque Deus, ele não castiga, ele não impõe sofrimentos a ninguém. São todos causados por nós mesmos, né? E o Espírito aqui, ele diz, olha, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Né? Vou mostrar aqui, veja, a infelicidade. Né? A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então, isso é o que seria a verdadeira infelicidade. É um assunto até um tanto complexo, às vezes, para nós entendermos de uma maneira humana como vendo nas coisas. Né? Mas veja, se eu fui a vítima, se quem recebeu o sofrimento fui eu, então como é que eu estou representando a parte feliz e o outro é quem é o desgraçado, se eu fui quem sofri? Aí ela tem essa frase ali: esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Então, veja, hoje os que choram é aqueles que vão rir. E aqueles que estão rindo é aqueles que irão chorar. Neste contexto aqui do que se faz contra qualquer outro. Né? E cada ação, ela não é sem causa. Né? Ela diz o Espiritismo, pois o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiro prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformado pela vossa cegueira. Essa cegueira
aqueles atos que nós não conseguimos ver. Achamos que somos exatamente esse ser apenas desta encarnação, que nunca praticamos nada em tempo nenhum, nunca ferimos ninguém. Mas quando nós mergulhamos no passado, através de qualquer um processo, né, como fala, de regressão de memória e muitas coisas, é quando vamos ver que nós não somos essas pessoas tão boas. Porque somos espíritos que estamos num mundo de provas e expiações, justamente porque praticamos muitas coisas ruins. Porque senão nós não estaríamos neste planeta. O apóstolo Paulo, quando ele fala do esquecimento do passado, né, esquecendo das coisas que para trás ficam, né, e buscando as coisas novas, é justamente porque esses resgates, eles irão vindo aos poucos, né? Eles irão vindo aos poucos. E os sofrimentos, eles vão ter, né? Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós todos vamos enfrentar essas aflições. Enfim, o que nos diz aqui o espírito, né, Delfina de Girardin, é que nós temos que buscar forças espirituais em nós para nós não sermos o agente ativo em praticar o mal, contra qualquer que seja. Que nós sejamos aquele agente e que nós iremos praticar o bem, o perdão. Sobretudo o perdão. Né? Vamos aqui à continuidade deste assunto agora com Joanas de Ângeles. Né? É bem interessante. Ontem eu assisti um filme junto com o Kleiner, né, que nós gostamos muito desse filme. Foi aquele Amor de Redenção. Amor de Redenção. Um filme que trata do perdão, né? Principalmente do perdão. E é isso que falta muito em nossas vidas. É o perdão. O perdão é perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Então, acontece que nós também somos devedores. E Jesus deixou isso no Pai Nosso, não foi por acaso. Essa parte tão forte. Né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui no Evangelho, à luz da psicologia profunda, então Joana, ela começa dizendo o seguinte aqui, olha, desgraça. É todo acontecimento funesto, desonroso, que aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo a estados paroxísticos desesperadores. Não somente aqueles que se apresentam trágicos, mas também inúmeros outros que dilaceram o ser íntimo, conspirando contra as aspirações do ideal e do bem, da fraternidade e da harmonia íntima. Chegando de surpresa, estiola, alegria, conduzindo ao corredor escuro da aflição. Ela trazendo nessa definição bela dessa questão da desgraça, diz, somente pode avaliar o peso de angústias aquele que lhes experimenta o quanto cruel. Só aqueles mesmos que passam. Né? E ela diz, há, no entanto, desgraças e desgraças. Uma mesmas palavras, mas com uma ação prática e com uma diferença muito grande. Então, é como se fosse uma desgraça. Algum de nós que sofre, né? Uma traição, um roubo, tantas coisas, né? Seriam desgraças que o outro está praticando. E nós vemos por esse lado, né? Que realmente é uma desgraça. Mas acontece que, na realidade, a desgraça é aquele que está sendo agente ativo, é aquele que está praticando.
quem está recebendo a vítima, na realidade, é uma bênção, porque não é por acaso. Está recebendo aquilo que está em seu processo evolutivo e de provas, né, que foi planejado em sua encarnação e aceito pelo próprio espírito, né, passar por aquelas adversidades e aqueles problemas. Né? Então, geralmente, o que nos acontece é o que nós praticamos em outras encarnações do passado. E nos diz Joana de Ângeles, as primeiras são as que irrompem, desarticulando a emoção e desestruturando a existência física e moral da criatura, que não raro sucumbe ante a sua presença. Ela aqui apresenta assim de uma maneira bem ampla, né? Esses causos dessas desgraças. E não adianta nós falarmos das desgraças nesse mundo atual, porque, olha, nós acompanhamos um pouco essas questões geopolíticas, as guerras, né? As guerras lá na Ucrânia, né, que foi invadida pela Rússia. Agora, nesses dias, hoje, está acontecendo hoje a queda de Damasco do governo sírio, que ali já é muito atrito entre todos aqueles grupos de terroristas, né, e grupos étnicos, religiosos, mesmo derivados todos de muçulmanos. E quando é agora, eles vão descobrindo o quê? Que o Assad, né, ele encarcerava crianças, matava crianças e adultos, tinha um grande crematório só para queimar essas vítimas. E tanta crueldade, né? Tanta desgraças, fomes, pestes, né? E assim pensando, mas será que Deus não está vendo isso? Mas tem desgraças que é uma bênção. Só que nós não aceitamos. E realmente, como humanos, é difícil compreender por esse lado. E tem aquelas que realmente são as desgraças. É aquele que está praticando. Em outras palavras, né? O ladrão, quando rouba, quem está sendo desgraçado é o ladrão, não é quem está sendo roubado. Quem está sendo roubado está pagando no débito passado, está devolvendo o que não era seu. E aquele que está roubando, além de já ser um espírito muito endividado, está criando outros débitos, o qual vai ter que resgatar no futuro. E na segunda parte aqui ela diz, e aquelas outras, né, falando, essa com respeito às primeiras desgraças, aquelas outras que não são identificadas por se constituírem consequências de atos infelizes, arquitetados por quem, ora, lhes padece os efeitos danosos. Essas, sim, são as desgraças reais. Aqueles que causam todos os efeitos. Nós podemos assim dizer que, realmente, até para entender um pouco Joana de Ângeles, que ela fala de uma maneira clara, mas sempre numa linguagem muito elevada para podermos compreender os seus ensinos. Então, quando nós estudamos esse capítulo, bem-aventurados, né? Todos que padecem essas injustiças ou esses sofrimentos, vamos compreender que podemos dizer o seguinte assim, né? Vamos perseverar, vamos ser firmes, porque iremos passar essa fase. E continua aqui Joana de Ângeles. Há ocorrências que são enriquecedoras por um momento, trazendo alegrias e benesses, para logo depois se converterem em tormentos e sombras, escassez e loucura. Então, há essas ocorrências, que a nível parece ser enriquecedor. Muito bem, me alegra. Quando estava aqui estudando, porque quando eu fico estudando, eu fico pensando, né? Então, digamos, por exemplo, tem pessoas e em sua ocorrência enriquecedora, que por um momento pode parecer muita alegria e tudo, mas logo depois se converte em tormentos e sombras. Seguindo no pensamento que o Espírito comentou lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Aí, digamos, por exemplo, eu tenho aquele momento que, de repente, eu quero me presentear e eu quero, né,
é viver bem. Então, eu vou para o shopping, pego um cartão que eu fiz, que me deram o crédito, né? E eu agora vou comprar. E aquele momento feliz, aquele momento de alegria, né? Mas depois que passa aquele momento de alegria, aí vai chegar o momento de ter que pagar a fatura. E aí? Né? Vai ter o momento de pagar aquela fatura. Então, veja, os momentos, né, que trouxe alegrias e benesses, logo depois se convertem nos momentos de sombras e escassez. Porque nós não planejamos direitinho o que poderíamos fazer. Então, às vezes, em busca de um prazer transitório, nós podemos causar mais problemas mais difíceis. Né? Então, quando nós praticamos o mal e vamos cada vez mais avançando nele, então o que é que acontece? O débito vai crescendo. Então, como no cartão de crédito, vem a fatura, nós não pagamos, o que é que acontece? Aí vem um juro alto, vem correção e vai aumentando, aumentando, vai virando a bola de neve. Podemos praticamente dizermos que no plano espiritual é mais ou menos isto que acontece. No entanto, continua Joana, quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair-se, ao trair-se a confiança, ao caluniar-se, ao investir-se contra os valores éticos do próximo, semeando desconforto ou sofrimento, levando ao poste do sacrifício ou à praça do ridículo, a isso chamaremos desgraça real, porque o seu autor não fugirá da própria nem da consciência cósmica. Deu para entender bem essa parte aqui das duas? Então, tem aquela que para mim tornou-se uma desgraça, mas quem procurou? Fui eu mesmo. Quem está sendo prejudicado? Sou eu, certo? Eu dei aqui um exemplo simples na compra do cartão. Eu peguei o cartão, fui, usei, comprei, foi aquela alegria, depois vieram a fatura. Vieram a fatura, eu pagando, vem o débito e tudo, e eu trouxe aquilo que para mim é uma desgraça. Mas acontece que nessa aqui, eu criei e eu mesmo estou recebendo. É uma desgraça, mas eu a plantei e eu mesmo estou colhendo. Mas tem aquela ainda que é mais complicada. É quando quando eu sou o responsável não só por aquela, mas por outras que eu causo a outras pessoas. Que eu causo a outras pessoas, né? No entanto, quando se é responsável pela infelicidade alheia, aí digamos, por exemplo, né? Aí eu chego, eu comprei, não paguei. Eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer? Bem, eu sei que eu não tenho a condição mesmo. Né? A coisa eu errei. Em vez de parar o estruturado zero, mas eu vou buscar e socorro a uma pessoa, que às vezes também é muito sacrificada, e eu peço para ela um dinheiro. A pessoa diz, rapaz, olha, eu não tenho esse dinheiro. Esse dinheiro que eu tenho aqui é para fazer um pagamento dia 20, exemplo. Né? Aí a pessoa quer sanar o problema, eu quero sanar o negócio do meu cartão, aí eu digo, bem, você me paga que quando for daqui a 10 dias, do dia 20, eu lhe pago. Aí acontece que, quando vai no dia, chega no dia 20, a pessoa não cumpre. Agora já prejudicado, já está prejudicada e agora já está prejudicando outra. Eu estou dando assim esse exemplo, com isso que fica mais fácil nós entendermos, mas isso coloca-se justamente dentro do plano das relações interpessoais e das relações espirituais. É quando nós vamos acarretando outras pessoas e conduzindo elas também ao erro, de uma maneira forçada pelos nossos atos. Então, essa é o que Joana chama da verdadeira desgraça real, porque eu estou colocando sofrimento a uma pessoa, né, a uma pessoa, mas eu posso dizer na minha concepção que nós estamos estudando, bem, mas essa pessoa está resgatando alguma coisa do passado, sim, mas no momento que eu sou o instrumento para fazer isso, eu estou entrando naquela afirmativa de Jesus. É necessário que venha o escândalo. Mas ai através daqueles que venham o escândalo.
É isso? Então, na realidade, eu tenho que procurar sempre oferecer o perdão, uma coisa nova, mas nunca estar criando novos débitos, quer espirituais, né, principalmente. Assim, considerando, muitos infortúnios de hoje são bênçãos. Assim, considerando, muitos infortúnios de hoje são bênçãos. Aquela coisa que veio destruir a nossa paz, que veio destruir a saúde, aquela pessoa que nos prejudicou, que fez tudo, não são infortúnios, não são desgraça, é uma bênção. Pelo que resultarão mais tarde, né? Porque pagamos algum débito, resgatamos alguma coisa que praticamos no passado, favorecendo com paz e recuperação o déspota infrator de ontem, que foi quem? Fomos nós mesmos, em processo de reparação do mal praticado. Esse tema é maravilhoso, né? Mas nós vamos dar uma parada aqui para nós ouvirmos cada um de vocês, né? Porque falta só 13 minutos. Tem muito tema aqui dentro de Joana, que daí nos próximos de estudo nós iremos continuar. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento para vermos aqui a opção de cada um, né? Deixa eu ver aqui, que eu estou todo me enrolando aqui agora. Ah, opa. Pronto. Eu creio que parou, né, o compartilhamento, Carla. Parou. Então, eu estou assim meio enrolado. Bem, é assunto complicado, né? É um assunto difícil, porque fala de nós, né? Tantas vezes eu pensava, né, algumas coisas que aconteceram, mas, meu Deus, como é que pode acontecer um negócio desse comigo, né? E quando eu vou ver, na realidade foi uma bênção. Né? Quer falar alguma coisa, meu amor, que você queria falar? Ah, pensei que você queria falar. Aí, quem gostaria aí de fazer a primeira participação? Eu acho que ela pontuou coisas que a gente já identifica um pouco, né? A gente, às vezes, não quer reconhecer que a gente está colhendo aquilo que a gente plantou, né? Que é aquele infortúnio, que é aquela provação, ela é fruto de uma conduta que eu tive no meu passado com outras pessoas e eu preciso responder por isso, né? Então, assim, é muito justo, né? Porque a gente sabe que tudo que se planta se colhe. Então, se eu fiz o mal, de alguma maneira eu preciso restaurar isso, né? E normalmente através das chamadas desgraças, que a gente costuma falar, né? Estou sendo vítima de uma desgraça, a minha vida é só provas, é só sofrimento, mas tudo tem um porquê. Até da maneira como a gente lida com essas desgraças, também responde muito de como é a nossa personalidade, de como a gente hoje enxerga essas provas, né? Se a gente também só enxerga o lado, digamos, ruim da tragédia, da situação difícil, é um caminho sem saída, né? A gente só se afunda ainda mais. Não é que a gente possa ser inocente e bobos, no sentido de só olhar o lado bom de tudo, mas é uma maneira de sobreviver, realmente, aquela provação, aquele momento de desespero, tentar se apegar nisso como uma lição, como uma fase, e até como o Chico falava, né, que tudo passa, os dias bons, os dias ruins, e que a gente consiga tirar o melhor de cada momento. Exato. Exatamente isso. Às vezes é difícil nós entendermos que é dessa maneira que é feito. Né? Veja, tem uma coisa que todo mundo conhece dentro do Espiritismo, que diz que muitos chegam ao Espiritismo pela dor. A maioria é pela dor, né? É pela desgraça que está sofrendo. Obsessiva, do problema, de outro, e vai. Então, chega pela dor. Mas, na realidade, né, nós não chegamos... essa dor
que nós antes imaginávamos que era uma grande dor, na realidade era uma bênção para nós, o espírito, né? Eu tenho dificuldade, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de entender completamente, né? Essa maneira também como Deus atua, mas que é a realidade. Então é essa mesmo. Eu não sei se é uma experiência que foi até com o Chico, que parece que até a Cleina aqui pode até ver se lembra disso, disse que uma vez estava numa reunião lá com o povo, tinha uma pessoa fora, e roubaram o carro de uma pessoa que estava lá dentro do centro, parece que estava assistindo. Roubaram os bens de um contador. Entraram no escritório dele, fizeram um roubo. Aí ele foi falar para Chico, muito triste. A Chico disse, não, meu irmão, não fique triste, não. Porque você está devolvendo o que você tirou da existência passada. Quer dizer, nada por acaso, né? Não é isso, quer dizer, que ele disse, olha, está devolvendo, né? Então, quer dizer, isso é uma bênção, porque enquanto não cumprir, enquanto não passar por essa fase, acontece que vai continuar praticando. Agora, aqui tem um detalhe, né? Que é muito importante, que a melhor maneira de nós resgatarmos essas coisas do passado não é esperando que aconteça a desgraça em nossa vida, é praticando o bem. Um ato de amor cobre multidões de pecado. Então, na medida que nós estamos de coração praticando o bem, auxiliando o próximo, oferecendo perdão, perdoa as nossas dívidas quando nós perdoamos nossos devedores. Se uma pessoa me fere e eu perdoo, então acontece ali que eu estou resgatando tantas coisas em minhas vidas, que é justamente no filme que nós escutamos ontem, se foi uma lição assim que ficou, eu sei que aquele era um romance baseado no livro, não sei se vocês conhecem esse filme, né? Ele até agora está no Netflix, né? Amor, redenção. Amor de redenção. Amor de redenção. O rapaz perdoou tanto, né? A menina também teve uma vida muito sofrida, e como se perdoa tanto, né? É como Jesus nos perdoou tanto, é como Deus nos perdoou tanto. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Então, no momento que nós praticamos o bem e oferecemos perdão para quem nos ofendem, nós estamos avançando muito. E vamos evitar passar por muitas dessas situações, porque nós estamos resgatando através do bem, a prática do bem. Eu lembro sempre daquela música de Totônio, né? Faça o bem sem olhar a quem. Vamos ter essa oportunidade de fazer. Um pouquinho assim na prática, né? Nesse próximo. Eu creio que vai ser o nosso estudo prático. Sexta-feira, no estudo que nós fazemos do Livro dos Espíritos, lá na AME, aí foi excelente esse estudo. E foi feito um gráfico, para a gente entendermos melhor. Então, nesse gráfico, no fundo, era o porão, uma curva e no porão. São os nossos delitos de existências passadas que vão ficando acumulados ali nesse porão. E com as nossas encarnações, aí a gente vai espiando e sendo provado daquelas falhas. Evidentemente que todas não vão vir à tona, porque aí a gente ia pirar. Mas, aos poucos, a gente vai se libertando. Chegando ao ponto, que é o limite, quando o espírito já está puro, elas existem, mas de uma forma de memória. Ele lembra que passou, mas não que precise mais espiar nem ser provado. Aí é a misericórdia de Deus, né? Que vai dando as coisas para a gente paulatinamente. Não vai vindo de vez aquilo que as nossas dívidas, né? A gente vai pagando aos pouquinhos. Aí foi bem interessante, porque ele fez outro gráfico de outras coisas, que eu não vou discutir agora, porque vai tomar tempo. Deus é justo, né? Ele faz o parcelamento em vários meses, porque se vier um pagamento numa fatura só, a gente não dá conta, não. Não aguenta, não. Vai, Verônica. Verônica pode falar? Não, né? Por causa do microfone. Só pode gesticular.
Tenta, Verônica, falar para ver se vai. Se começar achando, tu Acho que faz. a gente liga. Vá, Verônica, fala. Eu, graças a Deus, tenho minhas promissórias que eu estou resgatando, que eu estou rasgando ela, porque eu rasgo uma, fica um talão completo. Aí eu rasgo o talão, quando eu menos espero, tenho 3, 4. Aí tá doido, menino, misericórdia. Eu fico, Senhor Jesus, eu termino ela, assim, em nome do Senhor Jesus, eu termino. Não é possível. Tem muitas encarnações aí para rasgar a promissória. E é porque eu digo a São Francisco que eu sou sua assistente, sua secretária. Digo direto a São Francisco. Tem esse mérito, né, Verônica? É. E ainda tenho tanto dos talão, tanta. É uma promissória, é uma promissória, e vou rasgando. Até seu microfone está Você está resgatando. tá resgatando. Eu precisei desativar aqui, porque senão... Uma grande lição que nós podemos aprender daqui é a seguinte, é que devemos estar mais preparados para quando acontecer esses momentos. Nós não ficarmos desejando o mal daquele que nos fere, porque, na realidade, nós também somos vítimas, também somos algozes. Né? Oferecer perdão. Né? Não é também estar assim, com aquela felicidade, não, eu quero que isso aconteça mesmo, e se martirizando, não é dessa maneira. Acontece naturalmente. Né? É como um caso que aconteceu com Kleina, né? Que chegou uma pessoa, além de acordar ela, ainda deu um golpe de 500, depois ela ver que foi um golpe. Mas acontece que não foi uma bênção. Né? É perdoar, deixar, passa, né? Não, que a vida. Verônica sabe da história, ela contou para a Verônica, e assim, quantas vezes não acontece com nós, né? Então, essa é a realidade. Então, é o seguinte, nós termos, nesses momentos, quando acontecer, estarmos preparados para não criarmos aquela cólera. E aí nós começamos a entender o que é os ensinos de Jesus na prática. Bem simples. Jesus disse, olha, fazei bem aquele que vos fazem mal. Olha, não é isso. Fazer o bem àquele que vos fazem mal. Não está ensinando lá nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os aflitos? Aquele que te bate numa face, oferece a outra. Orai por aqueles que vos perseguem. E uma frase que eu aprendi, essa também foi no filme, que diz o seguinte, aquele que mais precisa de amor é aquele que não sabe amar. Então, no momento que a gente é ofendido, deve a gente lembrar de Jesus. Epa, peraí, deixa eu lembrar de Jesus. Eu não vou reagir com a mesma sintonia. Eu vou reagir com bem, com perdão, né? Oferecendo tudo. E dessa maneira nós vamos trabalhar. Não é isso? Muito bem. Falta só um minuto. A irmã aqui mandou mandou um áudio, né? Aí, assim que a gente encerrar, aí a gente eu boto o áudio para vocês, né? Escutar. Então, quem vai fazer a prece final? Plena fé inicial? Eu posso fazer. Bom, tá bom, Michele. É que possamos ser gratos, né, por mais esse estudo. E que possamos, além da nossa gratidão, possamos absorver esses ensinamentos, colocando na prática do nosso dia a dia, que esses estudos possam nos auxiliar em nossa reforma íntima, para que assim possamos continuar trilhando nosso caminho, né, na luz do Cristo e com as bênçãos dele, proteção. Que tenhamos o início de semana, e uma semana aí abençoada, com a misericórdia de Deus e com a proteção divina. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz e feliz a todos. E luz a todos. Não, terminando a gravação.